ouvindo. Boa noite, professor Júnior. Boa noite, Virgílio. Boa noite a todos aí que estão chegando para nos prestigiar, né, em mais uma conversa remota aí em tempos de pandemia, né? Bom, eu gostaria então que o professor Júnior fizesse as apresentações iniciais para que a gente pudesse começar o nosso diálogo. Ok. Bom, eu tenho formação em Direito, em Psicologia e atualmente atuo no curso de Psicologia, sou professor no curso de Psicologia das Faculdades Integradas Urubupungá, em Pereira Barreto. Sou psicólogo clínico também e sou servidor público na UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui em Paranaíba, né? E acho que é uma atuação e um histórico de formação que até explica um pouquinho, né, do porquê que a gente se interessa tanto por temáticas como essa, né, Virgílio? Como essa que a gente está se propondo a conversar aqui hoje. Bom, muito obrigado pela apresentação aí do professor Júnior. A maioria do pessoal que está aí já me conhece, né? Meu nome é Virgílio Trentin, eu sou graduado na área de Ciências Sociais, Pedagogia, tá? E atuo como professor de Sociologia, Filosofia, História e algumas áreas afins aí da humanidade, das humanidades no ensino fundamental 2, ensino médio, no ensino superior. E como o Júnior já bem destacou, pela nossa formação, pela nossa área de interesse, essa live tem como principal objetivo fazer alguns esclarecimentos, alguns apontamentos, né? Dificilmente a gente vai conseguir dizer o que vai ser o mundo pós-pandemia, o que vai ser o mundo depois de toda essa experiência. Então, a ideia aqui é muito mais clarificar um pouco a situação, dar alguns pontos de vista e, sobretudo, fazer alguns apontamentos, mas sem concluir nada, porque isso também é impossível, não é? E pode, pode dizer, professor? É perfeito, né? Eu acho que é bem por aí mesmo, né, Virgílio? Porque a gente acaba se seduzindo, né, num momento como esse, com a ideia de que é possível dar algum tipo de resposta, né, para aquilo que virá depois de tudo isso que a gente está vivendo. E eu acho que as ciências sociais, né, que são as ciências com as quais a gente dialoga o tempo todo para entender o que está acontecendo no mundo, elas não são ciências exatas, né? Eu acho que nesse momento nem mesmo os médicos, né, nem mesmo os profissionais e os pesquisadores da área da saúde que trabalham com virologia, com infectologia, né, nem eles conseguiram de alguma maneira dizer o que aconteceria, né, durante esse período aí de pandemia, né? Eles faziam conjecturas, colocavam algumas hipóteses, né, comparando com aquilo que estava acontecendo nos outros países, né, a partir daquilo que já havia acontecido em outros países, então faziam uma projeção de quando é que nós iríamos experimentar aqui o ápice, né, da pandemia, da contaminação, e sempre muito cautelosos, né? Assim, olha, a previsão é de que a gente vá vivenciar isso em tal mês, né, em tal período. Então, nós que somos das ciências humanas e sociais, nós temos uma cautela maior ainda, né, em dar explicações ou, melhor ainda, né, em dar uma projeção do que vai acontecer com a economia, como é que a história vai ser contada, né, do ponto de vista dos objetos de estudo da sociologia, o que vai acontecer com as instituições, né, e na psicologia também, né, assim, a gente faz algumas conjecturas, né, sobre o que está acontecendo hoje, como as pessoas estão se comportando, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, como que isso está manipulando, né, de alguma maneira, a construção de uma nova subjetividade, mas ainda está um pouco incerto, né? E ainda mais também porque tudo está acontecendo muito rápido, né?
Tudo hoje é muito rápido, a cada semana a gente tem um fato novo, então fica difícil, né, na atual conjuntura, a gente fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo para dar uma resposta, né, exata para as pessoas. Então, acho que, como você muito bem colocou, o que a gente vai fazer aqui é uma tentativa, né, de colocar na conversa um pouco daquilo que a gente tem observado, um pouco daquilo que outras pessoas também, né, acho que têm observado em relação a esse momento que a gente está vivendo. Correto. Bom, eu acho que, basicamente, uma palavra que a gente tem ouvido bastante em lives, ou que a gente tem lido muito por aí, que a gente tem acompanhado, é o termo ressignificação, não é? Então, eu acho que a ressignificação de todas as nossas dimensões e modos de vida e de existência, não é? A forma como nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós nos relacionamos com o consumo, a forma como nos relacionamos com a nossa higiene pessoal, a forma como nós nos relacionamos com o conhecimento e também com a ciência, no caso. Então, eu acho que esse é um momento de muita ressignificação, não é? Então, eu acho que, aparentemente, toda essa crise e também todo o alarde em torno disso e todo o medo, não é? Ele começa a suscitar, de alguma maneira, ressignificações ou alguns reposicionamentos na nossa postura, na nossa existência. Mas existem basicamente, ou pelo que eu vejo, existem basicamente duas opiniões quanto a isso, né? De filósofos e sociólogos e especialistas. Uns mais otimistas e outros um pouco mais pessimistas, não é? Por um lado, a gente identifica na fala do filósofo esloveno Slavoj Žižek, ele vai dizer para a gente que agora esse é um momento de ressignificação, por exemplo, do sistema capitalista, né? Em que o capitalismo, para poder se manter tal qual ele precisa se ressignificar ou se reinventar. Isso, em contrapartida, gera também uma ressignificação da oposição, não é? Uma ressignificação do que seria o comunismo também. E o Zizek, ele acaba tendo uma visão relativamente positiva, porque ele entende que esse é o momento em que aflora, ou que pode aflorar, sentimentos de uma nova solidariedade, não é? E quando a gente visualiza o nosso entorno, de fato, muitas instituições, empresas, ou mesmo pessoas, de alguma maneira, tentando fazer algo para ajudar aquele que está numa situação um pouco mais frágil, um pouco mais vulnerável, seja numa situação econômica mais vulnerável, ou seja porque está dentro do grupo de risco, não é? Então, a gente nota essa mobilização, não é? Essa é uma visão do Zizek. E, claro, isso pode possibilitar um desdobramento numa dimensão macrosociológica ou macropolítica, a reconstrução da ideia de soberania nacional, da ideia de soberania política, ou mesmo do agir político individual. Então, essa é uma visão. Em contrapartida, uma outra visão, que aí eu acho que em alguns aspectos eu vou até concordar um pouco mais, mas é óbvio sem rejeitar totalmente a visão do Zizek, tá? É a do sociólogo sul-coreano, que é radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. Bom, o Byung-Chul Han, ele tende a acreditar que, na verdade, esse momento de isolamento social, de toda essa fragilidade, de toda essa vulnerabilidade e as incertezas em que vivemos, ela vai
contrário, na verdade, intensificar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o que é um risco, porque a gente também vê no nosso entorno essas manifestações do individualismo, por exemplo, logo que todo esse surto, que todo esse alarde passou a ser noticiado, notificado pela grande mídia e pelas redes sociais, a gente notou, né, aquele absurdo das pessoas comprando estoques de papel higiênico, ou nos Estados Unidos, estoques de armas, né, esgotando ali os estoques de fornecimento de armas. E aqui na nossa realidade mais próxima, as pessoas comprando muito mais álcool em gel do que precisam. Então, eu creio que para os apontamentos do que a gente pode viver, nós temos essas duas perspectivas, das quais eu acho muito interessante. Óbvio que uma sem rejeitar a outra, mas clarificando um ponto sobre a outra. Uhum. Com certeza, né? Eu acho que tem uma angústia nas pessoas, né, num momento como esse, que é o de quando é que nós vamos poder voltar ao normal, né? E tem uma economista, a Mônica De Bolle, que faz uma discussão muito interessante sobre essa questão, né, da crise do normal, né? E ela diz, olha, o problema é justamente esse, a gente não pode voltar ao normal. O ideal é que a gente não voltasse a esse normal, entre aspas, né? Porque parte daquilo que a gente está vivendo, da crise que a gente está vivendo, né, com essa pandemia, é justamente porque aquilo que a gente poderia considerar normal era extremamente problemático, né? Por mais que você tenha hoje, por exemplo, no campo da relação entre o Estado, né, e a sociedade, o Estado e os direitos sociais, o Estado e algumas questões um pouco nesse contexto, né, as pessoas justificando que a gente já tem Estado demais, de que o Estado está presente em quase tudo, de que o Estado já está comprometido com muita coisa, né? Fica evidente num momento como esse o quanto é importante realmente que a gente tenha essa relação, porque no momento em que todo mundo, né, está querendo sobreviver, né, em que todo mundo está pensando muito mais talvez no seu do que no coletivo, precisa da interferência do Estado, né? Precisa da presença do Estado num momento como esse. No momento em que você tem, né, um vírus que está colocando em risco toda a população, e aí a gente, claro, né, com as devidas observações em relação às questões de classe, mas de alguma maneira todos estão vulneráveis a ele, você precisa de um sistema de saúde que dê conta, né, de proteger, de pensar estratégias para proteger todo mundo. Então, não é um momento em que a gente deveria estar apelando para voltar ao normal, né? Porque tem uma série de questões sobre a dinâmica da vida social, sobre a dinâmica da vida política, a maneira como o Estado, né, se relaciona com os direitos humanos, com os direitos sociais, com os direitos fundamentais de modo geral, que já vinha, né, problemático há muito tempo. E com os efeitos sociais e políticos dessa pandemia, isso se escancara, né, muito mais. Então, acho que como você muito bem colocou, a gente pode pensar realmente essas duas perspectivas, né, de que a partir daí o mundo inteiro fique um pouco mais solidário, né, que consiga pensar um pouco mais, inclusive, na maneira como nós estamos degradando o meio ambiente, né, que eu acho que essa é um destaque que estão fazendo muito, né, para a gente pensar assim, o impacto, né, do capitalismo no mundo e o quanto algumas coisas estão se modificando durante esse tempo em que está todo mundo em isolamento, em que está todo mundo trabalhando em home office, enfim. Então tem uma série de questões para a gente pensar sobre esse sistema, né? Sobre não só o sistema econômico, né, e como ele vai impactar de alguma maneira as questões sociais, como também, né, as relações entre o Estado e a sociedade, né? Então eu acho que um desafio é a gente pensar a que normal a gente quer voltar, né? Será que agora talvez não seja o momento da gente realmente problematizar esse normal, né? Problematizar aquilo que já estava naturalizado, né, na mentalidade de muitas pessoas, na prática de muitas pessoas? Acho que é o momento para isso, né? Sim, com certeza. E até fazendo aí
pescar um dos pontos que você citou, não é o papel do Estado diante disso. Eu acho que essa também é uma grande discussão, né? Bom, o primeiro ponto quando tudo isso acabar, voltaremos ao normal. Que normal? Qual normal? O que é o normal? Então, essa reflexão, essa ressignificação do que seria, perdão, do que seria o normal. Bom, então esse é um ponto. O segundo ponto é a participação do Estado na nossa liberdade e a nossa própria ressignificação do termo liberdade, do que é liberdade e do que nós aceitamos do Estado participando na nossa vida. Então, é uma espécie de redimensionamento da fronteira entre o espaço público e o espaço privado. Porque, vamos lá, esse vírus, como você bem disse, é um vírus e, obviamente, por isso, ele não reconhece fronteiras, não reconhece barreiras físicas, exceto máscara, luva e o álcool em gel. Mas, tirando isso, ele não reconhece nenhum tipo de barreira física, passaporte, classe, cor, gênero, não é? Bom, dentro disso, cabe ao Estado monitorar a nossa liberdade, sobretudo a nossa liberdade física, não é? Ou seja, para onde vamos, o nosso isolamento, o quanto nos isolamos, quem pode se isolar dentro dessas condições. Então, isso você traz um redimensionamento daquele limite entre o público e o privado, porque agora é o Estado, de alguma maneira, no mínimo, ou pelo menos da forma mais sutil, sugerindo como devemos agir ou proceder dentro dos nossos espaços, dentro do deslocamento dos nossos espaços. E aí, voltando no Byung-Chul Han, fica até mais interessante quando ele cita as experiências asiáticas, não é, do combate ao coronavírus. Países como China, Japão, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, têm se mostrado grandes exemplos do combate ao coronavírus, sendo que tudo isso surgiu lá na Ásia. E por quê? Não é? Claro que, vulgarmente e no senso comum, as pessoas tendem a criar uma culpabilização, um aspecto racial e xenofóbico para toda essa questão, e esse momento suscita isso também, a parte negativa do que esse momento suscita, mas precisamos lembrar de alguns pontos específicos. Por exemplo, o aspecto cultural dos asiáticos, não é? Basicamente, toda a cultura asiática, ela é moldada e constituída pelos ideais do confucionismo. Então, é uma cultura de obediência, disciplina e organização muito mais intensa. É uma cultura em que a própria saudação já é feita à distância. Os orientais, quando se cumprimentam, eles já se cumprimentam à distância. E no aspecto do histórico imunológico dessas nações, nos últimos 60 anos, a Ásia vem enfrentando vírus, né, da SARS, ou o que vulgarmente é chamado de gripe suína, gripe aviária, e por aí vai. Então, você associa toda uma tradição cultural de obediência, disciplina e controle, onde não existe uma preocupação com a crítica quanto à invasão do Estado ou do governo na sua vida privada e pessoal. Ou seja, onde eles aceitam, de alguma maneira, esse controle do Estado, onde isso é muito menos questionado que aqui, em que as suas noções de liberdade e de individualidade são bem diferentes das nossas. Então, você soma isso. E ainda você soma também a experiência dos últimos 60 anos no combate a esse tipo de doença. E quando você olha pela TV, pelas mídias, por exemplo, é muito comum os asiáticos estarem usando máscara, não só nessa condição, não só nessa situação.
normalmente eles utilizam e não existe um questionamento. Então, é óbvio que eles já têm uma experiência imunológica muito maior, já têm um aspecto cultural que favorece e também todos os problemas imunológicos deles nos últimos 60 anos também se remetem aos vírus respiratórios. Então, claro que tudo isso se soma, você tem uma experiência muito bem mais sucedida do que a nossa ocidental, que é muito pautada historicamente pela busca da individualidade e da liberdade pela construção dessa individualidade. Então, são dois eixos culturais aí bem diferentes e também dois eixos históricos bem diferentes. E dentro disso, o Byung-Chul Han destaca também todo o investimento da China nas últimas décadas na criação do controle do Big Data, não é? Por exemplo, a China é uma nação que tem total controle a sua vida virtual, por onde você percorre virtualmente, os sites que você acessa, as notícias as quais você lê, as compras que você faz, tudo que você publica. Isso tudo gera um banco de dados na China em que eles chamam que eles criam uma espécie de crédito pessoal virtual, em que você acumula pontos por um bom comportamento virtual. Com menos críticas ao governo, acessando sites que são indicados, que são devidos, não é? Mas eu não estou aqui fazendo uma defesa do modelo chinês também, né? Para que fique claro. Não é uma defesa, é um esclarecimento do porquê, obviamente, a China e outros países asiáticos eles conseguem ter mais êxito, ou estão conseguindo ter mais êxito nessa situação. O que para a gente incorre um problema aí. Porque aí também a gente começa a questionar e aceitar muito mais a participação do Estado na nossa vida privada. Posteriormente. E de alguns estados oportunistas que veem nisso a possibilidade de cerceamento dos direitos dos indivíduos. O exemplo da Hungria, por exemplo. A Hungria, com o Viktor Orbán, não é? Ele, assim que inicia toda essa crise do coronavírus, ele ganha a carta branca do Supremo Tribunal deles para poder governar a partir de decretos. Então, essa é uma questão muito interessante que a gente pode notar também. Então, até que ponto o colapso da nossa sociedade diante disso tudo também pode nos fazer aceitar certas condições autoritárias e não de controle. E qual a divisão disso? Qual é o ponto que divide uma coisa da outra? Eu acho que esse é um dos maiores desafios quanto à ideia de Estado e soberania. E eu digo mais, é possível ainda, tá, que, passando toda essa situação e a experiência chinesa tenha se saído bem, ou caso a experiência chinesa seja eficaz, elas passarem a servir de uma espécie de modelo do controle de vida. Porque, enfim, lá na China, para além de todo esse controle virtual, existem mais de 200 milhões de câmeras espalhadas pelas grandes cidades, que tem reconhecimento facial, que inclusive monitora a sua temperatura. Se você está em um vagão de metrô na China e você tem qualquer alteração de temperatura, por exemplo, chega SMS no celular das pessoas que tem em volta, indicando que tem uma pessoa com temperatura alterada e já com o caminho que essa pessoa percorreu, para que as pessoas que estão em volta não percorram o mesmo caminho. Então, é um nível de controle social do qual a gente não consegue nem conceber para o nosso modelo de existência. Não é? E isso depois a gente começa a perceber que o que era soberania no mundo anterior ao coronavírus, digamos assim, o que era soberania, que é o capital, que é o Estado, que são as fronteiras, enfim,
todo aquele modelo antigo da Constituição de Estado, agora o que é a soberania? A soberania é o controle do Big Data. Big Data é todo esse controle digital que é exercido sobre nós, né? Então, eu acho que aí a gente também começa a clarificar um pouco, ou ter alguns apontamentos do que a gente pode começar a ver logo, logo, e a gente nem se dá conta, porque a gente tende a banalizar o absurdo, entre aspas, sobretudo numa situação que ela pode ser caótica, né? Ou que ela tende a ser caótica. Então, todos os níveis de aceitação e das ideias de liberdade, de controle, espaço público e privado, elas também começam a ser ressignificadas. Então, como eu disse, existe esse lado positivo de tudo isso que está acontecendo, mas existe todo um lado nebuloso e arriscado, né? Isso, com certeza. E eu acho que tem um ponto interessante no que você explanou, que eu acho que é a questão cultural, né? Assim, da maneira como alguns países asiáticos, alguns países europeus, né? Talvez conseguiram lidar melhor com isso, considerando a sua cultura, né? E, de fato, assim, países como o Japão, né, por exemplo, em que eles não são muito rock, como a gente é aqui, né, a coisa do distanciamento social, do isolamento social, talvez até não fosse tão agressivo para eles, né? Talvez não tenha sido tão agressivo para eles. Enquanto que aqui, isso, a questão da máscara que você citou também, né, em alguns dos países asiáticos em que eles já lidam com algumas epidemias lá há algum tempo, né, alguns vírus, e já é um pouco comum para eles essa coisa de sair nas ruas com máscaras, de encontrar as pessoas com máscaras. Aqui no Brasil, por conta do comportamento das pessoas, eu senti isso de uma dificuldade muito grande. E no começo, né, quando começaram as orientações de que precisava frequentar alguns espaços sociais utilizando máscaras, as pessoas que estavam usando máscaras também eram hostilizadas nos espaços públicos de uma maneira muito sutil, né? Tipo assim, é um exagero você estar usando máscara, isso vai assustar as pessoas, né? E, de alguma maneira também, usar máscara parece que significa que você está se entregando como alguém que já está contaminado, né? Então, olha, você se está usando máscara nem deveria estar aqui, não deveria estar em público, deveria estar em casa, né? Então, você percebe uma dificuldade muito grande do brasileiro em se educar em relação, né, a isso. Tem uma matéria muito interessante que saiu na semana passada, que dizia que o brasileiro, né, com a maneira como a gente tem visto aí a questão do aumento dos casos, né, toda essa discussão polarizada na internet, se faz isolamento social, se não faz, se sai da quarentena, se continua, né, demonstra que o Brasil não estava realmente preparado para passar por uma pandemia, né, ao contrário de alguns desses outros países que você citou, especialmente os asiáticos, em que, por uma questão cultural e também por uma questão política, né, na maneira como está organizada, né, a cidadania das pessoas, como está pensada a relação entre o Estado e a vida do cidadão comum lá, isso aparentemente foi um pouco mais tranquilo, né? Ressalvada todas as questões, né, como você colocou, isso não significa que em países como a China, né, a gente está reforçando aqui qualquer tipo de elogio, né, a um sistema tão autoritário de governo como existe lá. Porque a gente também tem outros exemplos de países democráticos que se saíram muito bem, né, no controle dessa pandemia, pelo simples fato de terem aderido às orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Olha que interessante. Então a questão não é só isso, né? Porque a gente tem talvez outros modelos, a gente tem outras saídas também que não envolvessem talvez um pouco dessa interferência do Estado, do governo na vida, né, na privacidade das pessoas, na intimidade das pessoas, na liberdade delas, e que foram, né, modelos muito bem sucedidos. Então, acho que é uma questão realmente para a gente pensar, né? Depois disso tudo, que Estado a gente quer e que concessões a gente vai ter que fazer, né, para que o Estado tenha algum tipo de controle, né, mas sem invadir, né, a nossa privacidade, sem fazer desse controle um abuso de autoridade,
para que a gente consiga passar por situações como essa em outros momentos com um pouco mais de sucesso. Porque há previsão também, né, de que alguns cientistas da área da saúde que pesquisa a questão de pandemias têm feito, é que essa nem pode ser a pior das pandemias que a gente pode ainda enfrentar, né? A gente pode ter outros momentos ainda nos próximos anos de pandemia tão agressivas como essa. E o próprio coronavírus, né? O comportamento do vírus ainda é uma coisa incerta, né? Então a gente não sabe ainda nos próximos meses ou por quantos anos ainda a gente vai ficar um pouco refém dessa dinâmica, né, de controle da convivência social, das relações sociais, né, se a gente volta para um isolamento social parcial, a gente não sabe exatamente ainda como vai ficar isso. Então tudo isso nos deixa muito angustiados de alguma maneira. Sim, mesmo porque toda essa reconstrução, essa ressignificação, melhor dizendo, ela é um processo, ela leva um tempo, né? E ela com certeza vai deixar uma marca histórica, não é? Um sociólogo italiano, perdão, o Maffesoli, ele indica que todas as grandes rupturas na história, elas foram precedidas por um momento de pandemia, né? Ou de graves epidemias, né? O fim do Império Romano, o colapso do sistema feudal, incorreu, mesmo a gripe espanhola, quando ela vai romper ali definitivamente no final da Primeira Guerra Mundial, com o antigo sistema de nobreza, né, ou dos reinados que existia na Europa. Então, são momentos da história que eles trazem importantes ressignificações, né, para o modelo de existência. Claro que algumas ressalvas eu acho que tem que ser feitas, porque esse momento ele ainda é totalmente diferente de todos os outros, porque esse é o único momento da história em que todas as pessoas têm uma possibilidade de estarem realmente todas conectadas com tudo que isso acontece. Então é a primeira vez na humanidade que a gente se encontra nessa situação em que todos, de fato, estão envolvidos com isso, independente de qualquer divisão de classe, gênero, nação, etnia, etc. Bom, e diante disso, também vale ressaltar uma coisa que eu sempre analiso nas redes sociais, como você bem colocou, não é? Que me parece que toda essa crise intensificou toda aquela polarização política que já existia, não é? E aí me parece que a coisa da direita versus esquerda, ou comunismo versus o conservadorismo, ela trocou de nome e agora parece que é o fica em casa ou volta a trabalhar, não é? Eu acho que vai ser dividido nisso. Em reação a isso, é muito comum ver as pessoas, pô, vocês estão politizando uma discussão que é de saúde e higiene, vocês estão politizando isso, né? Não é política. Eu diria que, para bem ou para mal, é sim uma questão política. Não adianta, porque ela envolve todos os nossos comportamentos e, essencialmente, a nossa noção Todos de os nossos, liberdade. todos os nossos comportamentos e a maneira como aqueles que nos representam optam por lidar com isso, né? Exatamente. Então, tudo isso que está acontecendo não tem como não passar por um crivo político, não é? Não tem como essa discussão não ser política. Tanto que a gente vê que os profissionais envolvidos nisso tudo não são apenas os profissionais da área da saúde, né? Tem muita gente das ciências humanas que estão pensando em saídas para isso, na área da política, na área da sociologia, na área da antropologia, e isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido. Na verdade, isso é o principal, porque é o nosso agir político que possibilita que a gente mude os nossos comportamentos para a gente poder sair dessa crise que é viral e imunológica. Sim. Então, isso precisa ser discutido politicamente. E aí,
dentro ainda daquela onda que a gente começou com a ideia da ressignificação, me parece que o que estava no mundo, entre aspas, normal e era frágil, começa a ruir. E aquilo que estava no mundo normal anterior a tudo isso, e era forte, passa a se fortalecer, não é? A gente está vivendo um momento de crise interna política no país e essa crise ela acaba sendo potencializada por tudo isso. Essa crise política ela já vem de 2014 no mínimo para cá, não é? Agora ela ganha uma adição externa que tende a acelerar os processos, que tende a ruir certas falhas. A minha preocupação e a minha angústia assim, é um pouco nesse sentido mesmo, porque a gente tem potencial para repensar, né, o velho normal, mas a sensação que dá é que quem já vinha ganhando com esse sistema não vai querer perder agora. Né? Então vai haver, na verdade, um arroxo ainda maior, né, para garantia desse ganho. Então a gente está observando no Brasil mesmo, né, no momento de pandemia, mesmo no momento de pandemia, né, em que você já tem aí uma fragilização enorme, né, do trabalhador, especialmente do trabalhador que não está assegurado, do trabalhador que não está amparado por um vínculo de trabalho, por um contrato de trabalho, a retirada de mais direitos ainda dos trabalhadores, né, a fragilização ainda mais dos direitos dos trabalhadores. Então, isso já sinaliza para a gente, de alguma maneira, tudo aquilo que a gente vai enfrentar depois disso. Né? Quem já ganhava muito, ou quem já tinha, né, um espaço de algum tipo de vantagem dentro desse sistema capitalista, né, dentro desse capitalismo neoliberal, vai tentar a todo custo manter esse lugar. Sim. Não, sim, com toda certeza. E dentro dessa ideia, não é? Também a gente começa a repensar, não é? Quando tudo isso começou, ficou naquela coisa, bom, mas são os idosos que mais vão sofrer, não, são as crianças são as transmissoras, né? É como se as pessoas estivessem sendo hierarquizadas por um nível de fragilidade ou não dentro disso, né? A antropóloga Judith Butler, né, ela trabalha muito com a questão de gênero e ela costuma categorizar bastante, né, ou ela tem um conceito bastante importante, que é que a nossa sociedade ela vive uma espécie de luto seletivo, né? Isso é um trabalho dela da década de 90 e ela estava se referindo, por exemplo, a guerras ou situações de violência doméstica, né? Por quem que as pessoas choram? Por quem que a nação chora? Não é verdade? Ou para quem direcionamos o nosso luto? E me parece que nesse momento isso é reavivado, não é? É como se, de repente, alguém muito importante da nossa família se vier. Alguém muito importante da nossa família, claro, qualquer pessoa da nossa família é muito importante. Mas se alguém muito importante para nós viesse a falecer, é uma espécie de luto. Mas aqueles invisíveis de qualquer região do país ou do mundo, isso não gera um luto. E é óbvio, isso tem a ver muito com a nossa natureza humana também, tem a ver com as nossas experiências. Mas é engraçado ver que, como de alguma maneira, me parece que algumas decisões políticas, não só aqui no Brasil, isso no mundo todo, elas acabam sendo tomadas com vistas nessa ideia do luto para quem? Ou o luto por quem, sim, na verdade, não é? Então, a gente vê que os idosos eles estão numa situação mais frágil, mas eu cansei de ler manifestações do tipo, bom, mas eles são idosos mesmo. Não é como sim, se... eu acho que isso... Quanto maior a fragilidade, menor o luto. Sim, isso acho que me remete muito também
a uma discussão interessante hoje no campo da política, da sociologia, que é a ideia de Estado necropolítico, né? Uma ideia que já vem um pouco das discussões, né, e das problematizações que o próprio Foucault fazia em relação ao biopoder, ao papel do Estado, né, e tudo mais, mas que ganha um pouco mais de corpo quando você pensa até alguns grupos identitários mais específicos, assim, né? E o que seria esse Estado necropolítico, né? O que seria essa necropolítica? Uma forma de fazer política de modo que você define quem morre e quem não morre, né? É o Sim. Estado que não só assume as mortes, como também assume, de alguma maneira, a negligência em relação àqueles que estão morrendo, né? Então, acho que com essa pandemia ficou, de fato, muito evidente isso, né? Embora, como a gente mesmo colocou, eu acho que não daria nem para fazer só o recorte econômico, porque ele acabou atingindo, né, na ausência de vacina, acabou atingindo todo mundo, acabou deixando todo mundo vulnerável. A gente, claro, a gente sabe, né, que aqueles que estão numa condição mais vulnerável ainda do ponto de vista econômico vai ter mais dificuldade de acessar o sistema de saúde, mas para além disso, né, a questão dos idosos aí é mais uma escolha desse Estado necropolítico sobre quem pode morrer, né? E por que pode morrer? Porque esse Estado necropolítico é um Estado que tem uma relação direta com o capitalismo, né? Então, vem muito da ideia do capacitismo, né? Que também é um pouco equivocado, acho que a gente precisa muito dizer isso, né? Porque mesmo esse idoso, né, acho que muita gente não parou para pensar que muitos idosos, especialmente os aposentados, tem muitos idosos que praticamente sustentam uma família. Né? Então, essa ideia de tipo, o idoso pode morrer porque ele já viveu, ou porque ele não trabalha mais, porque ele não movimenta a economia, não gera economia, é uma ideia também muito equivocada. Quer dizer, mesmo que nós partíssemos, né, exclusivamente para esse argumento, que por si só já é um argumento absurdo, né, mas ainda assim é um argumento extremamente equivocado. Né, porque, para além da questão afetiva, né, que ninguém quer ter que optar, né, por alguém mais jovem na sua família e alguém mais idoso. Porque a relação afetiva que você tem, seja com um ou com o outro, é muito grande. Ninguém tem como, né, fazer essa opção. Mas se a gente ficasse só no exemplo da questão econômica, né, do ganho econômico, muitas famílias são sustentadas, né, com a aposentadoria dos idosos ou com o ganho dos idosos, porque você também tem muitos idosos hoje na ativa. Né? Então, acho que Sim. isso escancara muito essa questão desse Estado necropolítico, que é uma coisa que a gente espera muito, né, depois dos efeitos dessa pandemia, que se discuta mais, né, que entre um pouco mais no debate político sobre esse tipo de Estado que a gente tá inserido hoje. Né? Acho que não só aqui no Brasil, mas em todas as sociedades em desenvolvimento, que adotam o capitalismo, né, como algo que faz parte de tudo aquilo que o Estado né, isso é um perigo. Né? É um perigo. E num contexto de pandemia, então, isso é uma catástrofe. Sim. Bom, agora, ô Júnior, eu gostaria de propor que a gente falasse um pouco, né, saindo um pouco dessa dimensão sociopolítica e macropolítica, vamos um pouco para uma dimensão um pouco mais individual, não é? E aí eu acho que uma Sim. questão aqui, ó, que toca o coração de todo mundo, né? Como está sendo o home office? Olha só, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer Lembrando toda um aquela nossa resuminho aqui, angústia. porque a gente tem só mais 10 minutos de live. Vou fazer um resumo, né, um pouquinho aí do que tem sido um pouco da minha experiência e daquilo que eu tenho observado assim nos amigos, né? Cara, eu acho que nós já vivíamos de alguma maneira muito dessa coisa do trabalho em casa, né? Você citou ah, um autor chinês, acho que chinês ou coreano, né, que tem pesquisado muito sobre a sociedade do desempenho, sociedade do cansaço, né, e ele tem falado muito sobre essa nova dinâmica do trabalho, né, essa exigência desse mundo capitalista, do desempenho total, de modo que a gente não consegue mais separar o que é a vida pessoal, né, do que é o trabalho. A todo momento a gente tem que estar trabalhando, né?
tempo todo as pessoas estão se queixando de que estão cansadas e ao mesmo tempo de que tem um monte de coisa para fazer e para entregar, né? Então a gente já tinha um pouco desse diagnóstico antes do home office, né? E já vinha sendo difícil um pouco essa questão. Acho que quase todo mundo, especialmente nós que somos professores, já tinha dentro de casa um quartinho adaptado, né, como espaço de trabalho, né? Uma mesa com computador, uma estante de livros, enfim, né? A gente já estava trazendo o trabalho para dentro de casa. Isso já era um problema. Isso também acho que está dentro do velho normal que a gente precisa repensar também um pouco, né? Depois do efeito disso tudo. Então, assim, o que está acontecendo é que a gente intensificou mais ainda isso, né? E isso gera também muita angústia, porque acho que as pessoas estão começando a sentir o quanto era divertido, por mais problemático também que fosse, você ter um horário para sair de casa, trabalhar, voltar para casa e entender a casa como um local de descanso, né? Então, hoje você tem que ter uma autodisciplina e conseguir organizar o seu tempo, a dinâmica, né, da sua vida, de modo que você consiga reservar um tempo dentro de casa para o trabalho e um tempo para curtir a sua casa, né, para descansar, para conversar com as pessoas que você ama, para se relacionar com as pessoas. Então, isso acho que está sendo muito complicado. Muita gente com saudade, né, de sair de casa, de trabalhar fora de casa, os alunos cansados das atividades em EAD. E acho que um último ponto importante para a gente destacar aí, ainda vinculado à questão social, é que eu acho que é importante a gente pensar assim, quem realmente está podendo fazer esse home office com algum tipo de eficácia, né? Porque nem todo mundo tem condições para ter uma boa internet em casa, né, para ter um bom celular, para ter um bom notebook, um bom computador. Então, numa casa em que você tem, né, um casal fazendo home office e 2, 3 filhos com atividades em EAD. Imagina como que fica com um só computador, com um só celular, né, para fazer todas essas atividades. Então, acho que depois desse momento, algo que a gente também vai ter que repensar é um pouco disso. Né? Não só repensar os limites do trabalho em casa, como também pensar como que a gente pode garantir algum tipo de incentivo para que as pessoas tenham realmente uma logística dentro de casa boa para você estudar em EAD, né? Fazer home office, porque a desigualdade no Brasil é tão grande, né? Que eu acho que a gente não está tendo nem tempo com essa pandemia de problematizar, né, efetivamente os efeitos disso. Eu tenho certeza que muitos alunos não estão conseguindo fazer as atividades, porque não tem essa logística dentro de casa. E muita gente, né, que está tendo que trabalhar em casa também está tendo dificuldade, né, por conta da falta dessa logística. Sim, e fica naquela questão do trabalho total, não é? Como não existe agora uma divisão física entre o dentro e o fora, o público e o privado, parece que qualquer hora é hora de trabalho, qualquer momento é momento de trabalho, então o trabalho chega toda hora. Né? Exato. Então, sempre toda essa dificuldade também de equipamento, treinamento, espaço, enfim, que é preciso para desenvolver isso para quem pode, né? Isso falando da gente que pode, sem contar uma Sim. infinidade de outras pessoas que dependem de fato do trabalho físico, não do trabalho virtual. Então, acho que são todas ressignificações aí, apontamentos para ressignificações, apontamentos e os desafios para esse momento que vivemos agora, mas para que a gente possa construir uma reflexão para o que a gente venha a viver ainda. Porque isso, no meu ponto de vista, no meu modesto ponto de vista, está só começando. Sim, com certeza. Algumas pessoas aqui comentando, né, que nós ainda somos privilegiados, de alguma maneira, porque o nosso trabalho, como você mesmo colocou, é um trabalho intelectual, né, é um trabalho que dá para ser feito de casa, a gente só está tendo que lidar com essa angústia, né, de não ver pessoas, né, de não interagir diretamente com as pessoas, isso também causa um pouco de sofrimento mental, e essa dificuldade de organizar o tempo e a agenda, né, de modo a caber não só o espaço do trabalho, como também o espaço do lazer. Mas imagine aquelas pessoas que a função, né, o
trabalho, o desempenho envolve uma atividade técnica ou física, né, como você colocou, que não dá para trabalhar em casa também. E está tendo que se expor. Né? Essas pessoas estão se expondo de alguma maneira. Então, acho que é uma questão realmente que a gente vai precisar pensar muito depois. Né? Acho que como um desdobramento dessa pandemia, pensar as relações de trabalho. Né? Não só na questão da precarização, como a gente já colocou, mas também sobre esse imperativo, né, dessa sociedade do desempenho, dessa sociedade da autoeficácia, né, em que a gente tenha que equipar toda a nossa casa para poder trabalhar dentro de casa. Acho que isso é, às vezes, um problema também, né, não só porque a gente não tem recurso para isso, é um gasto enorme, mas também porque isso invade muito a nossa privacidade. Sim, e aí isso tudo se reconecta ainda naquela questão do luto seletivo, não é? Bom, mas eu acho que é isso, né, Júnior? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouco aí do que a gente queria. Na verdade, se a gente fosse continuar com esse assunto, daria muito mais tempo, a gente não teria Nossa, ninguém ouvindo. muita coisa. A gente poderia destacar alguns aspectos aí da própria psicologia, né? Mas aí seria assunto para uma outra live, quem sabe, né? Depois a gente aborda isso numa outra live, ou a gente traz uma discussão lá para o seu canal para a gente continuar esse bate-papo por lá, né? Acho que, né, como a gente mesmo no começo prometeu, né, a gente não tinha grandes respostas, a gente não tem grandes respostas sobre, né, como vai ser o mundo. A gente tem conjecturas, né, a partir do olhar da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicologia, da política, né, do que pode acontecer no mundo a partir do velho normal que a gente tinha, né, a partir da angústia que a gente está vendo todas as pessoas compartilharem conosco nesse momento, um pouco daquilo que a gente mapeia, né, nas redes sociais, os noticiários. Então a gente consegue mais ou menos supor, né, o que vai ser o mundo depois disso. De modo geral, eu acho que o que fica aí é um alerta, né, para que a gente não retorne ao velho normal sem a crítica, né? E para que a gente atue de alguma maneira mais politicamente para frear um pouco dos excessos que podem ocorrer a partir de agora, que com certeza vai ocorrer, né? Vai haver mais desigualdade social, né? Vai haver um arroxo maior nas políticas neoliberais, né? Os direitos sociais vão ser, com certeza, mais ameaçados, né? Porque os bancos não vão querer perder, né? O sistema capitalista e o mercado não vai querer perder, né? E quem é que, de alguma maneira, vai ter que socializar as perdas aí? Os mais vulneráveis, né? Os mais pobres, os trabalhadores informais, que, né, não tem respaldo e garantia nenhum da seguridade social. Quem já está, né, com contrato de trabalho já está perdendo muito direito. Imagina quem já não tem, né, o contrato de trabalho. Então, acho que fica um alerta aí, né, para a gente pensar assim, como que a gente pode também frear um pouco disso tudo depois dessa pandemia. Bom, então é isso, Júnior. Eu agradeço, tá? Eu agradeço o seu convite para participar dessa live. Eu agradeço a presença, a paciência e o carinho de todos que estiveram aqui nos assistindo, não é? Com muitos comentários, é que a nossa fala foi se estendendo, porque de fato o tema tem muito que ser falado e discutido, então a gente nem teve muita oportunidade de interagir muito com quem está nos assistindo, então eu agradeço. Eu vi aí pessoas de todos os lugares que eu conheço, pessoas que o Júnior conhece de todos os lugares, isso deixa a gente muito feliz. Muitas vezes aqui vai aparecer eu abrindo o sorrisão com o comentário das pessoas, porque eu realmente gostei da participação. E eu agradeço o Júnior, agradeço a todos vocês. E em breve, tudo isso estará no meu canal, no canal do Júnior. E vamos trabalhando mais todas essas ideias aí, para quem sabe, para uma próxima live, falando agora da questão um pouco mais do indivíduo, que é bastante interessante, da angústia, o desespero, quem sabe. Perfeito, Virgílio. Eu agradeço também, né, por você ter aceitado esse bate-papo. Agradeço a todos aqueles que foram chegando aqui, nos assistindo, né, durante um tempo, que contribuíram com as perguntas, né. Reforço aí a fala do Virgílio de que foi uma pena a gente não poder ter interagido
com vocês aí em alguns comentários. Deixamos também o convite para nos acompanhar em outras discussões, né, porque essa não é só uma conversa nossa, acho que é um diálogo que a gente, né, pode estender aí para aqueles também que estão em casa, estão podendo, né, estar em casa e acompanhar nesse momento tantas lives, né, que estão sendo veiculadas aí nas redes sociais. Acho que é um momento de troca de ideias, de crescimento também, e da gente pensar politicamente como a gente pode se articular depois, né, a partir dessas ideias, para não deixar a coisa pior do que está. Né? Infelizmente, não tem como a gente dizer que vai ficar tudo bem. Né? Acho que a gente já está sentindo os efeitos de tudo isso com 40, 50 dias de distanciamento social. Então, não vai ficar totalmente tudo bem. A gente vai ter que se engajar muito, né, para que as coisas fiquem um pouco mais amenas, pelo menos. Tá certo, então, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Júnior. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.